Amém. Tema hoje, salvação e galardão. Vamos desfrutar um pouco, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Talvez um tema muito batido no nosso meio, e acho que todos sabem aqui de cor sobre esse tema, mas sempre bom conversar mais. Creio que é um tema que pode nos levar a refletir um bocado. E vamos dar início aqui, né? Meu nome é Vitor, para quem não me conhece, sou filho da Ineri. A maioria, só o casal aqui que não me conhece, né? Moro em Palmas, no Tocantins, estou lá há 5 anos e o Senhor tem nos abençoado bastante lá, graças ao Senhor. Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Todos já abriram? Eu vou falar pelo celular porque a minha Bíblia é de outra versão. Fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito interessante porque é o seguinte: esse texto é bastante usado quando se refere a um assunto da grande tribulação, né? Existem 3 linhas de pensamentos com relação ao arrebatamento, né? Que é o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E esse versículo é bastante usado para defender o pré-tribulacionismo, que é quando o arrebatamento acontece no início da última semana, ou seja, no início dos 7 anos, né? O nosso meio, ele crê no mid-tribulacionismo, que é no meio dos 7 anos, né? Mas muitos pré-tribulacionistas usam esse texto para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente for analisar esse texto, a gente vai perceber que aqui ele não está tratando sobre arrebatamento, nada desse tipo. Ele está falando sobre salvação mesmo. Então, salvação e ira estão em lugares opostos aqui. Então, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Então, de um lado está a ira de Deus e do outro lado está a salvação. Então, o tema é salvação e galardão. Afinal de contas, nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. A salvação, a nossa salvação, é a salvação da ira de Deus. Não é simplesmente salvação. Existe um porquê nós somos salvos. Por que é usada essa palavra salvação? Por que não dizer que a gente simplesmente ganhou um presente de Deus? Por que usar o termo salvação? É porque estávamos correndo perigo e precisávamos ser salvos, ou seja, ser livres de alguma coisa. E o que seria essa coisa? A ira de Deus. Nós vemos a primeira ira de Deus sendo derramada lá em Gênesis, com Noé, onde Deus é santo, ele não suporta o pecado. O pecado é contrário à natureza de Deus. Então Deus não suporta. Então por que ele castiga o pecado e o pecador? Porque ele é mau? Não, é porque ele não suporta o pecado, ele é santo. E lá em Noé, o pecado encheu o cálice da ira de Deus, como é falado. Então Deus não suportou e teve que derramar a ira dele naquela geração. Com isso, apenas Noé, daquela geração toda, foi salva. Tanto que fala que Noé achou graça diante do Senhor. Então a salvação é mediante a graça. Por que Deus salvou Noé e a família dele? Porque era bonzinho? Não, porque simplesmente Noé achou graça diante do Senhor e aí Deus concedeu sua salvação e daquela geração apenas 8 pessoas foram salvas. Então essa foi a primeira derramamento da ira de Deus. O segundo derramamento da ira de Deus, alguém sabe qual foi? Foi sobre Jesus Cristo. Por isso que ele chega no Getsemane e fala o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. No Antigo Testamento você vai ver muito que Deus estava enchendo o cálice. Lá em Jeremias fala isso. Deus estava enchendo o cálice. Deus estava enchendo o cálice. Os pecados fazem com que Deus vá enchendo o cálice da ira dele. Até que um ponto ele não aguenta e simplesmente derrama esse cálice. E Jesus, ele provou desse cálice da ira de Deus e por isso que ele sofreu tanto, tanta angústia tomou conta da alma dele e por isso que ele levou todos os nossos pecados. Então ele bebeu o cálice da ira de Deus. Haverá um terceiro derramamento desse cálice, que quando será? Apocalipse fala das taças.
as taças da cólera de Deus. O que são essas taças? São justamente os cálices. Os cálices, cálice e taça é a mesma coisa. Então Deus vai derramar 7 taças, 7 cálices da ira dele sobre toda a terra, ou seja, sobre aquelas pessoas que não receberam o sacrifício de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então a ira de Deus vai ser derramada novamente. Então nós fomos salvos de quê? Da ira de Deus. Fomos salvos por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Então aquele cálice que Jesus bebeu era para toda a nação, toda a humanidade ter bebido. Assim como a geração Noé bebeu, ali em Cristo toda a geração era, toda a nação, toda a humanidade deveria ter bebido e assim ter dado um fim em todos nós, né? Então a salvação é justamente isso. Nós temos que fixar isso na nossa mente, no nosso coração, saber que a salvação é salvos de quê? Da ira de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender até aí? Nós somos salvos da ira de Deus. É como se hoje Deus olhasse para nós e a ira dele fosse aplacada. Como se ele olhasse hoje para nós, irmã Valdete, e ele não sentisse a ira por nós. Por quê? Porque ele vê sobre ele um sangue imaculado. Ele vê sobre nós um sangue imaculado, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, quando ele olha para nós, ele se acalma. Mas quando ele olha para o mundo, a ira dele se acende. Por quê? Por causa do pecado, que vai de contra a natureza dele. Então você percebe quão maravilhoso é essa questão da salvação? Que nós somos salvos, não é só futuramente, hoje nós somos salvos da ira de Deus. Deus não olha para nós com um olhar de ira, como ele olha para o mundo pecaminoso. Hoje ele olha para nós com um olhar de amor, de misericórdia. Para o mundo ele olha com um olhar de ira, por causa do pecado. Mas como sobre nós existe um sangue que foi derramado por causa do nosso pecado, então Deus se acalma ao olhar para nós. Amém? Então essa questão da salvação é maravilhosa. Só esse ponto já seria suficiente. Se a gente passasse a eternidade nessa terra só sabendo disso, já seria suficiente. Isso já alegraria meu coração. Mas só que a salvação ela tem que ser completa. Essa é chamada salvação do Espírito, onde Deus salva o nosso espírito. Só que existe um caminho ainda. Existe a salvação da alma e a salvação do corpo. E a salvação da alma se dá mediante o dia a dia. Certo? Lá em 1 Tessalonicenses 5,12, é? Que ele fala, 5,23, né? 5,23, nesse mesmo capítulo aí, lá, ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então o objetivo do Senhor é nos santificar em tudo. Em tudo. E o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando o Senhor voltar, ele vai fazer o quê? Qual é a obra do Senhor na volta dele? Ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar o corpo dos vivos. Se vocês não entendem sobre esse assunto, vocês têm que ler 1 Coríntios capítulo 15, que isso vai explicar bem direitinho. Isso são profecias que estão em todo o Antigo Testamento. Daniel capítulo 12 vai falar sobre isso também. E alguns trechos Jesus fala, por exemplo, lá em João 6, ele vai falar muito: aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Tem várias passagens em João 6 que Jesus fala sobre isso. É justamente essa ressurreição que vai salvar o nosso corpo. A nossa alma é no dia a dia. É mediante o quê? O negar-se a si mesmo. A salvação da nossa alma não tem outro caminho, irmãos. O viver cristão, quando a gente diz assim, eu creio em Jesus Cristo, a gente tem que trazer na nossa consciência o seguinte ponto. Quando eu digo que creio em Jesus Cristo, é como pense num contrato, você está assinando embaixo, certo? Existem algumas cláusulas. A cláusula é a seguinte: negar a si mesmo, amar o próximo, renunciar seus desejos para fazer a vontade do Senhor, certo? Amar a Deus acima de todas as coisas, que essa é a primeira cláusula, na verdade. Então existem algumas cláusulas nesse contrato, nessa aliança que nós fazemos com o Senhor, de dizer que nós cremos nele e viveremos por ele. Existem essas cláusulas. Não tem como dizer que eu creio em Jesus Cristo sem saber que existem essas cláusulas. Quando a gente crê em Jesus Cristo, essa cláusula tem que ser gravada no nosso coração. Você tem que saber disso antes.
Você tem que saber que a partir de agora, eu aceitei Jesus, então agora minha vida é para negar a mim mesmo. Só para me negar a mim mesmo? O que é negar a si mesmo? Irmão, negar a si mesmo não é, por exemplo, irmão, tem que lavar esse local de reunião. Ah, não vou lavar isso não. Isso aí é muito superficial, isso é fútil. Isso é só questão de consciência. Quando a gente fala questão de negar a si mesmo, é pior, é negar a natureza. A natureza egoísta, a natureza mundana, a natureza blasfêmica. Existe essa palavra blasfêmica? Nem sei. Negar a maldade que está em nosso coração, como Marcos fala muito sobre isso, tá? Acho que é Marcos 10 que fala isso. Então, se você for ver o que é negar a si mesmo, é negar a natureza, não é negar hábitos, nem certo tipo de atitude. O negar a si mesmo vai muito mais além do que isso, certo? Hábitos, eu posso mudar meus hábitos, mas negar da natureza depende da relação com Jesus Cristo. Depende de uma intimidade com Ele, depende de conhecê-lo. Isso é negar a si mesmo. Eu aprendi muitas vezes no CEAP, irmão, faça isso. Não, irmão, não estou afim de fazer. Ah, irmão, tem que negar a si mesmo. Durante muito tempo eu achei que era assim, né? Mas a gente vai ler na palavra, a gente vai ver que é muito mais profundo. Muito mais profundo. Então a gente se preocupa com coisas fúteis e a gente acha que está se santificando nas coisas fúteis. E a gente não se preocupa com o pior. Mentira, roubo. Por exemplo, o Senhor fala, né? Aquele que cobiçar, aquele que adulterar. Aí o Senhor fala, eu porém vos digo, aquele que olhar com um olhar impuro para a mulher já está adulterando. Então, isso é negar a si mesmo. Você vê que é uma coisa que é mais profunda, que vem de dentro. Não são hábitos, que também são, mas o problema é que a gente foca só nisso. Então, o egoísmo. E aí, por exemplo, como é que eu posso falar? A gente aqui almoça, está todo mundo de barriga cheia. Quantas vezes a gente se preocupa com o nosso próximo lá fora, com os necessitados? É uma pergunta que a gente deve se fazer. Isso se chama egoísmo. Quando só eu e minha família almoçaremos. Eu e a igreja almoçaremos. Quem está ali fora, os necessitados, não tem problema. Então, quando a gente se foca só em mim, só na minha família, só no meu umbigo, isso se chama egoísmo. Então a gente tem que fazer as obras que Jesus Cristo fazia. Quais eram as obras que Jesus Cristo fazia? Ajudar o próximo, amar o próximo. Não existe amar a Deus acima de todas as coisas. Não existem mandamentos superiores a esse. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Você quer agradar a Deus? Pratique esses 2 mandamentos. Isso é suficiente, irmãos. Isso quem fala não sou eu, não. Leia os evangelhos, você vai ver Jesus Cristo falando isso o tempo todo. Misericórdia quero, não sacrifícios. Como é que você vai ter misericórdia? Como é que você tem misericórdia, então? Misericórdia das pessoas que necessitam. Não é só dos necessitados, mas do irmão que está necessitando. Então a gente tem que atentar para coisas mais práticas. Por que eu estou entrando nisso? Isso é para levar a gente para ter uma consciência de fazer o que Jesus fazia, porque lá em João, capítulo 12, versículo 12 também, se eu não me engano, aquele que crê em mim realizará as mesmas obras que eu realizo. E ainda mais, maiores obras do que as minhas farão. Ou seja, se você crê, se você é salvo, você simplesmente vai dar continuidade ao que Jesus Cristo fazia. Nós temos que atentar para isso. O Espírito Santo, o Espírito, ele é Jesus. A gente tem que entender isso. O Espírito é Jesus. Só que é o Jesus invisível. Era como se Jesus estivesse aqui realizando todas as obras que ele realizava. De repente ele fica invisível, mas ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava vivo. O Espírito é isso, é o Jesus invisível. Então ele continua realizando as mesmas obras. O que é viver no Espírito? É realizar as obras do Espírito. O que é andar e viver no Espírito? O que é exercitar o Espírito? Durante muito tempo eu achava que exercitar o Espírito é levantar da cadeira, fazer algumas coisas, Senhor Jesus, amém, não sei o quê. Fui ensinado isso, né? A gente vai percebendo que exercitar o Espírito é exercitar a consciência, né? E é exercitar as obras que Jesus fazia. Jesus fazia, o que é que Jesus fazia? Para isso tem que ler os evangelhos. Eu estou encorajando muito os irmãos lá em Palmas a ler os evangelhos.
E graças a Deus está dando muito fruto. O CEAP de lá, né? Aquela questão muito judicial de ter que fazer aquilo. Eu cheguei para o coordenador, o coordenador chegou para a gente para ter comunhão. Eu fiz, meu amigo, pare tudo que você está fazendo. Pegue a Bíblia e vá ler os evangelhos. E preste atenção no que Jesus fazia e no que ele falava. Ele disse que em uma semana o CEAP era outro. Ele só chegava para mim assim, obrigado, meu, obrigado. Porque a gente se preocupa com muitos ensinos e a gente não vai para o principal. Irmãos, a essência da nossa fé está nos evangelhos. Ali é o que o nosso Senhor fazia, tá? O que o nosso Senhor fazia. E o nosso modelo é Ele. Se a gente não conhece as atitudes do nosso Senhor, como é que eu vou andar como Ele? Como é que eu vou agir como Ele? Então o que é que eu encorajo os irmãos? Volto para os evangelhos. Leia Mateus até João, depois de terminar, volto para Mateus de novo. Leia até João, depois de terminar, volto para Mateus. Estou fazendo isso e isso tem me ajudado demais. A gente começa a perceber qual é realmente a vontade do Senhor. Como é simples o viver cristão. A gente complica tanto, mais tanto. E tem tantas pepitas nos evangelhos que você vai, meu Jesus Cristo, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca vi isso? A base da nossa fé cristã, os ensinamentos da fé cristã, muitas coisas estão nos evangelhos, nos 4. Certo? Então, beleza. Salvação, o que é salvação? Salvar da ira. E o que é que a salvação produz? Agir como Cristo agia. Não tem como a gente dizer, por exemplo, que é salvo e não age como Cristo age. Tem algo errado. Lá em 1 João vai dizer o seguinte: aquele que é de Deus não pode viver em pecado. Não pode. João diz que não é possível. A gente às vezes tenta conciliar o pecado. Eu não estou dizendo, irmão, não é questão de pecar. Eu estou dizendo que é na questão da prática do pecado, não a vida de pecado. Pecado a gente comete porque nossa natureza é pecaminosa. Mas uma vida em pecado, o que é que o apóstolo João fala? Aquele que é nascido de Deus não pode viver em pecado. Por quê? Porque a semente divina está nele. Está nele. Não pode mais viver em pecado. Não tem como, é impossível. Ele vai pecar, mas ele não vai viver em pecado. Ah, mas eu discordo disso. Então converse com o apóstolo João. Converse com o apóstolo João. Ah, é possível viver em pecado e ser salvo? Não sei. O apóstolo João me fala que não. Eu prefiro ficar com o apóstolo João. Certo? Então esse é um ponto. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, ele vai falar o seguinte: pela graça sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? Oxe, Vitor, mas como é? Você está dizendo então que para ser salvo tem que ter boas obras? Não, é ao contrário, presta atenção. A salvação ela não depende de obras. A salvação é Deus chega para você, encontra um coração arrependido, encontra um coração sincero, Ele lhe salva. Ele lhe salva. Se você continua o contexto de Efésios capítulo 2, lá no versículo 10, ele diz que nós fomos preparados para boas obras. Então não termina lá que pela graça nós somos salvos. O contexto não termina aí. O contexto termina de que esses que foram salvos pela graça, eles foram preparados para boas obras. O contexto termina aí. Então as obras não vêm antes da salvação, mas as obras obrigatoriamente vêm depois da salvação. E isso você consegue conciliar com o texto mais complexo que eu acho que tem no Novo Testamento, que são os de Tiago. Me mostre então a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras. Você diz que tem fé? Então me mostre suas obras. Porque eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então você vê que o Novo Testamento ele não consegue fazer uma dicotomia, uma separação entre salvação e obras. Andavam completamente juntas. Completamente. Com o passar do tempo, o evangelho vai ficando ralo, a igreja vai se amoldando ao mundo, o discurso cristão vai ficando mais superficial,
E aí a gente acaba aceitando certas coisas e acha que é possível conciliar luz e trevas. E não é. Não é. A gente consegue conciliar dois senhores numa mesma vida. E não é possível também. Mas por que eu estou falando isso? Porque as obras, irmãos, elas influenciam na questão do galardão. Se você ler Apocalipse 22. Vamos ler Apocalipse 22, olha o que fala. Apocalipse 22, 12. Vamos ler a partir do 5, né? Mas, segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Nos evangelhos tem muito essa questão também, que o Senhor, quando voltar, lá em Mateus 16, se eu não me engano, vai falar que quando o Senhor voltar, ele vai também retribuir cada um segundo as suas obras. Então, o galardão, você tem que entender uma coisa, eu vou tentar desmistificar, desalegorizar o que tem na nossa cabeça. Por quê? Não que esteja errado, mas que melhora o entendimento. Eu não conseguia compreender, para mim era muito subjetivo e muito abstrato. Quando falava assim, irmãos, a gente vai reinar quando a gente tiver a natureza divina crescida em nós. Isso é abstrato, irmãos. Isso é subjetivo. Você consegue medir a natureza divina que está em você? Você não consegue medir. Mas quando fala assim, ó, quando o Senhor voltar, o galardão será segundo as suas obras. Você consegue medir? Consegue, não consegue? E tudo para o Senhor não é tudo consciente, irmão. Jesus ele não está preocupado em esconder quem vai reinar ou não. Ele não está querendo. Mas se você tratar com essa questão da natureza divina que está em você, do crescimento da natureza divina, o Senhor vai voltar e você não vai saber se vai reinar ou não. Você não vai saber no que precisa melhorar, no que tem que avançar, nem nada. Então eu prefiro aplicar esses textos assim. Poxa, o Senhor quando voltar, ele vai dar o galardão segundo as obras de cada um. Então eu tenho que rever essa questão das obras. E quando é obras, irmãos, ele está falando a palavra mais correta para aplicar essa questão das obras, é isso que ele usa em Romanos, é procedimento. Porque quando a gente fala obra, eu fiz, então eu tenho que ir para a obra, é isso? É porque a gente tem o entendimento de obra de algo macro, né? Fazer a obra. Não, irmão. O problema é que a gente associa a obra a algo coletivo sempre. Só que a obra, aqui ele está dizendo que a obra é o procedimento de cada um, é o procedimento individual mesmo. É a sua relação com o próximo e com Deus. Então o reino, como é que você vai medir agora se você vai reinar ou não? Olhe para o seu procedimento. Olhe para os frutos que você está dando. Frutos em pessoas? Também você pode interpretar dessa forma, mas olhe para os frutos do Espírito que está descrito lá em Gálatas 6. Quanto na sua vida você está gerando paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, misericórdia. O quanto você tem exercido misericórdia? Porque lá em Mateus capítulo 5 ele vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos. Né? Mas lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, Jesus fala, tem misericórdia, perdoa-me como eu tenho perdoado meu próximo. E aí? Ou seja, eu só obtenho misericórdia e perdão no Senhor se eu tiver misericórdia e perdoar o meu próximo. Você pode passar 1000 anos pedindo misericórdia e perdão ao Senhor. Se a gente não perdoa quem está do nosso lado, Jesus não perdoa. Isso é sério. Cara, isso é sério. Ele não vai lhe perdoar porque você está pedindo perdão. Ele vai lhe perdoar se você perdoar também. Eu não estou falando do perdão da salvação, certo? Perdão da salvação, ele perdoa, mesmo sem você merecer, ele perdoa. Mas após uma vida entrar dentro de você, existe agora uma condição. Ele fala uma parábola lá do servo, que pede perdão ao rei, né? Devia não sei quanto ao rei. O rei perdoa ele.
E depois ele não age da mesma forma com outro servo. O rei pega ele de jeito. O rei perdoou ele da primeira vez? Perdoou, mas perdoou a segunda? Não perdoou. É porque a gente esquece que o Senhor é o Senhor do amor. A gente fala, não, a justiça de Deus é só no futuro. Não. Não. Deus, ele é justo hoje também. Se ele me perdoa e eu não perdoo o próximo, ele será injusto se me perdoar. Será injusto. E que eu saiba, ele não é um rei injusto. Então você está vendo que é muito simples, que não tem o que fazer, que o procedimento é ser como Jesus era, agir como Jesus agia. Jesus perdoava, Jesus tinha misericórdia, Jesus tinha compaixão. É lindo, você lê os evangelhos, você percebe direto. Jesus chega, olha para a pessoa assim e fala, e Jesus se compadeceu dela. E Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela, porque eram ovelhas sem pastor, estavam cansadas, aflitas. Então o olhar do Senhor é sempre um olhar de compaixão, de misericórdia. A igreja precisa imitá-lo nesse aspecto. Precisa, na verdade, em todos os aspectos. Então o galardão é o quê? É segundo as obras. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Então as obras, irmãos, é você agir como Jesus agia. Não invente muita coisa na sua cabeça, não. Ah, eu tenho que ir para a praça ali evangelizar. Se você tiver coragem, vá mesmo. Fale de Jesus abertamente para quem puder ouvir. Pode fazer isso, que o Senhor vai recompensar. Mas você pode ter misericórdia do próximo. Você pode não julgar e se compadecer. Você pode ter o mesmo olhar que Jesus tinha e de olhar para as pessoas e vê-las cansadas, aflitas. Então agora a sua responsabilidade é cuidar delas. Isso é um alerta para os jovens de Cabedelo. Como é que os jovens de Cabedelo estão? Cansados, aflitos? Quem é que vai ter esse olhar de misericórdia? E ajudar eles. Olha para os irmãos, estão cansados, aflitos? Quem é que vai se levantar como Jesus se levantou para cuidar dessas ovelhas? Atitudes, obras, ações. Então o galardão, irmãos, é ação. Então a pergunta é, quem é que vai reinar aqui? Vocês têm certeza do reino? Não tem certeza? Tem certeza? Não é querendo me achar, mas eu tenho certeza que eu vou reinar, porque eu mereço. Não, eu não mereço reinar. Mas eu, mesmo na minha dificuldade, eu tenho muita dificuldade, irmão. Muita dificuldade. Muita mesmo. Mas eu, dentro dessas minhas dificuldades, eu não abro mão da minha fé, entendeu? Eu luto para sempre estar me santificando e sempre me apresentando ao Senhor com o coração aquebrantado, compungido, humilde. Então eu sempre me achego ao Senhor com esse coração. Um coração simples, humilde, aberto, arrependido. Sempre. Eu tento fazer isso, sempre. E o que acontece? O Senhor me aceita. O Senhor, Ele me recebe. Porque a palavra fala que aos humildes Ele concede a sua graça. Mas aos soberbos Ele rejeita. Então não adianta a gente chegar todo cheio de mérito, todo cheio de obra diante do Senhor, que Ele fala, meu filho, comigo você nem tem débito, nem tem crédito. O que você faz a mais não me faz te amar mais, e o que você faz menos também não me faz te amar menos. Mas eu tenho que ser justo, galardão é pelas obras. Vamos apresentar o que é que você tem aqui? O que é que você tem para me mostrar aqui? Diga aí. O que é que essa vida que eu coloquei dentro de você gerou? Porque se não gerou nada, pode ter certeza que não é a minha vida. Imagina a vida de Jesus sem reação. Eu não imagino isso, não. Porque a vida, ela foi colocada também num corpo mortal, que foi o de Jesus. Não era o corpo de Jesus que tinha poder, não, irmão. Era a vida de Jesus que tinha poder. A vida de Jesus fez o corpo de Jesus se movimentar daquela forma, entendeu? A reação do corpo de Jesus era por causa da vida que estava nele. Aquela mesma vida que estava dentro do corpo de Jesus, hoje está dentro do nosso corpo. Como não reagir? Então a gente precisa estar muito claro disso. Já deu tempo já. O galardão é pelas obras. É pelas minhas ações, meu procedimento.
Quando chegar diante do Senhor, Ele vai cobrar o que você fez mesmo. Não é salvação, não. Salvação é por graça, Ele não cobra nada. Agora, galardão, Ele vai cobrar. Não tem o servo lá que fala, mas Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, ajunta onde não espalha. Eu enterrei. Aí ele fala, oxe, mas você não sabia que eu era um homem severo, que eu ajunto onde não espalho? Por que você escondeu? Então ele vai cobrar. Galardão não tem boquinha não, ele cobra. Ele cobra mediante o que te deu. Se ele te deu algo, ele não deu algo, ele não deu o quê? O espírito, a vida dele. Então ele vai cobrar o que ele deu. Isso é mérito seu? Não, porque ele te deu para tu fazer. Você nunca ia conseguir. Então por isso não é mérito seu. Então, salvação, salvos da ira. Primeiro ponto, certo? Vamos relembrar aqui que teu irmão chegou agora. Chegou há pouco tempo. Então, a salvação é salvação da ira de Deus. Deus vai condenar o mundo. Deus vai julgar o mundo. Então, nós já fomos salvos. Por isso que lá nos evangelhos, lá em João fala, aquele que crê não entra em juízo. Esse juízo é o juízo final, o juízo do julgamento. Ou seja, aquele que crê não vai ser condenado. Não vai passar pela minha ira. Agora, aquele que não crê já está condenado. Vai passar, já está agora, e no futuro vai passar pela condenação ainda, pelo julgamento do Senhor, ou seja, pelo derramar do cálice da ira de Deus novamente. Então, e o galardão é o quê? O que é que diferencia o galardão da salvação? As obras. Salvação não precisa de obras. Galardão, eu preciso de obras. Eu preciso ter um bom procedimento. Porque Ele é que preparou o caminho para que eu andasse. Lá em Efésios 10, né? Capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, é. Ele preparou o caminho para que nós andássemos nas boas obras. Então essa é a diferença principal de galardão e salvação. Salvação, obras é posterior. Galardão, obras é anterior. Então essa é a diferença principal. Então Efésios capítulo 2, do versículo 8 em diante, resume muito bem essa questão de salvação e galardão. E outro ponto para finalizar é o seguinte, Mateus vai falar sobre a porta estreita. A porta estreita, existe qual o caminho que está após a porta estreita? Hã? Mas qual o caminho? Ele fala que a porta estreita tem um caminho, não tem? Hã? O caminho estreito, a porta estreita dá no caminho estreito. Se você acha que entrou pela porta estreita e deu no caminho espaçoso, volta atrás que a porta está errada. A porta estreita só tem um caminho. É o caminho estreito. Qual a diferença da outra porta? É que a porta da perdição ela vai depois do caminho. O caminho largo é que conduz à porta larga. O da salvação, primeiro você entra por essa porta para seguir o caminho. O da perdição, primeiro você trilha um caminho para dar numa porta. Se a gente diz que entrou numa porta estreita, deu no caminho largo, irmão, pode ir atrás dessa porta. Está errada. Não tem como a gente dizer que entrou numa porta estreita e está no caminho largo. É impossível, está indo contra a palavra. Após uma porta estreita, que é a salvação, tem um caminho apertado. Se eu estou num caminho muito largo, olhe bem no final que vai ter outra porta então. Viu? Vai ter uma porta. No caminho largo tem uma porta. E essa porta é bem larga também. Então isso é para levar os irmãos a refletirem. Sim, passa gente demais. Então isso é para levar os irmãos a refletirem, principalmente na questão do galardão, porque a questão da salvação, creio aqui que todos já estão bem decididos. E eu creio que o Senhor já nos salvou. Já salvou todos aqui, né?
Pelo menos eu creio nisso. Você tem certeza, né? Cada um tem certeza da sua salvação aqui, né? Mas agora a nossa questão é galardão. Então não tenha medo não, viu, irmão? De não reinar, não. Reinar a gente vai. O problema é só níveis de premiação, de galardão. Talvez eu vou reinar. Certeza que eu vou reinar. Agora eu acho que meu galardão ainda é bem curtinho, bem pequenininho. Vou receber uma coisinha pequenininha lá. Mas reinar lá dentro eu já tô. Certeza, porque eu não tô brincando. Eu tô levando a sério minha vida cristã. Eu tô levando a sério. Então se eu tô levando a sério, obviamente eu creio que eu já vou estar no reino. Mas o galardão eu não sei, né? O galardão acho que vai ser pequeno ainda, porque eu tô fazendo... Tô expressando ainda pouco, Senhor. Pelo que Ele tem me dado, eu ainda estou expressando pouco. Deveria estar expressando muito mais. Então, irmãos, não tenha medo de não reinar. Para você não reinar, você tem que ser uma pessoa muito ruim. Muito ruim. Você tem que ser uma pessoa muito má. Muito má. Paulo fala lá, quem não herdarão o reino. Depois você lê lá, 1 Coríntios 6, eu acho. Não lembro agora. Quem não vai reinar, ele dá uma lista lá só dos naipes de quem não vai reinar. Então eu creio que nenhum de nós aqui está sujeito a essas coisas que Paulo descreve lá. Nós não temos o hábito cotidiano de praticar o que Paulo descreve lá. Então no reino a gente já está. Vamos lutar agora pelo galardão, por alcançar um galardão maior. Eu vi uma explicação, não cheguei a uma conclusão, mas eu vi uma explicação de que o galardão não é questão assim, para deixar mais claro na mente dos irmãos, é o seguinte: o galardão é quanto você estará mais próximo de Deus. Você pensa na Nova Jerusalém, né? O Senhor está bem no centro lá. Como é o galardão? Quem tiver o maior galardão é quem está mais próximo de Deus ali, ó. O menor galardão vai ficar nas periferias, assim, né? Bem distante. Mas vai estar dentro ainda, mas vai estar mais distante. Eu nunca revisei essa interpretação, não sei se tem alguma coisa a ver com o que é falado na palavra, mas eu achei interessante para entender melhor, né? Então, irmãos, tenham convicção. Se vocês estão levando a sério a vida cristã, a vida de Deus foi colocada no seu coração, reinar. Se vocês estão levando a sério, certeza que a gente vai reinar. Certeza. Agora, se não estiver levando a sério, aí já se preocupa. Se preocupa. Se preocupa porque tem algo errado. Mas eu creio que todos nós estamos prosseguindo no caminho, né? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que essa é a diferença básica. Eu teria outros pontos para tocar, mas acho que não convém não. Mas essa é a diferença básica. Alguém pode falar qual a diferença principal de galardão e salvação? Quem é que pode falar? Alguém pode falar só para ver se ficou mesmo na mente, no coração? Eu vou só sair daqui depois que alguém falar. Alguém levanta a mão e fala, vai. Bora? Galardão, obras, anterior. Para mim reinar com o Senhor, irmãos, tem que ter procedimento de acordo com o Senhor Jesus. Para a salvação é só parte dele, é graça, pura graça. Ninguém merecia aqui receber salvação nenhuma. Mas ele, por sua graça, seu amor, de alguma maneira nós achamos graça diante dele. Não sei como, mas nós achamos. E ele concedeu sua graça, derramou sua bondade, seu amor no nosso coração. E é por isso que nós estamos perseverando. Amém? É isso aí, eu não tenho mais. Ele diz assim, a partir do 28. Lucas 22, 28. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí eu meditando aqui, Vitor falando, o Senhor está dizendo assim, porque tudo que aconteceu com Jesus, o que Deus deu a Jesus, Jesus nos deu. Não tem como o que Jesus recebeu e passou, a gente não tem que passar. Com exceção do cálice da maldição, como foi falado aqui, porque ele tomou o cálice da maldição para que a gente tome o cálice da bênção, né? E a pior coisa que Jesus passou para que evitasse que a gente passasse foi a perda da presença dele, porque ele teve aquelas 3 horas na cruz
que passou sem o pai, para que a gente nunca passe pelo negócio desse, que eu acho que isso é o pior, eu creio que é o pior sofrimento que um ser humano pode passar. Né? Então, ele diz que assim como confiou a mim, meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. E ele está falando naquela hora, ele não está falando para uma coisa lá não, é agora. Entendeu? Então, é agora. Então, esse reino eu já lhe dei, está aí, o reino é seu. Agora, como você vai reinar, tanto aqui como lá, então por isso que até mesmo nessa história, a gente vai ver nesse reino. Então, como é que a gente pode definir esse reino? Porque tantos irmãos despontam, porque a gente vê um Charles Spurgeon, porque a gente vê um George Miller, né? Porque a gente vê esses irmãos, principalmente do século passado para cá, Wycliffe, né? Esses irmãos que a gente sabe, John Hughes, por que a gente vê esses nomes? Não é? Será que na posição do reino que foi confiado a ele, eles reinaram com o Senhor aqui, como é que vai ser o galardão deles lá? Não é? Porque esses homens eles viveram para o Senhor, entendeu? E a gente vai vendo que com o decorrer, as estrelas parece que não vão, né? Porque a lua mingua de uma posição para outra, mas as estrelas estão sempre brilhando. Mas é como se as estrelas estão perdendo. Vai chegando no final da era, as estrelas vão perdendo. Porque a gente conta nos dedos hoje. Né? Assim, um Charles Spurgeon, a gente conta, existe, eu creio que existe, mas assim é nos dedos. Você vai vendo que vai chegando no fim da era e as coisas vão, né? Vão aqui como quem perdendo assim, o amor pelo Senhor, daquilo que foi dado. Então eu começo a negociar princípios, querer não assumir aquilo que Deus me deu, e isso aí vai ter um resultado. Né? Agora isso tira um peso muito grande das nossas costas, porque não é uma coisa que o Senhor vai dar, é uma coisa que Ele já deu. Né? Ele chegou e disse, eu vos confio o reino, está aqui, ó, o reino para você reinar hoje, comigo. Não é porque você só vai saber o que é um reino lá, se você reinar aqui. Como é que você vai entrar lá se você não sabe o que é um reino aqui? Não é? Aí é o tipo da coisa, aí eu creio exatamente, eu me lembro que uma vez, católica, ali na igreja Mercedes, eu frequentava a carismática, e na quinta-feira era um culto com muita gente mesmo, muita gente mesmo. E estava o altar ali, e estava aqui, muita gente, eu estava em pé no canto assim, entre um banco e a parede, mais ou menos assim. E eu acho que foi Leôncio, né, que era um irmão muito precioso, que é um líder, não sei quem conhece, ele é da igreja católica, mas é um irmão preciosíssimo. Aí ele fez essa pergunta, né? Quem é que daqui vai reinar com o Senhor? Quer dizer, um irmão já com aquela visão naquela época, né? Quem é daqui que vai reinar com o Senhor? Eu não contei conversa, rapaz. Eu levantei a mão. E eu não vi ninguém levantar, sabe? Eu levantei, assim, não sei. E eu vejo que meu primo uma vez chegou para mim, que é pastor, a gente discutindo na mesa, ele disse, tu vai reinar? Eu digo, vou. E não é arrogância nem prepotência, é que eu começo a ver que não é nós a base. A gente quando diz que vai reinar, não é por causa de nós, é porque Jesus fala. Ele disse, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento, reconhece em todo os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, quando eu digo que eu vou reinar, eu não digo que vou reinar baseado em mim, mas no que Ele diz. Então, se Ele diz alguma coisa e eu estou dentro da palavra dEle, como é que eu não vou reinar? A questão é, você está dentro da palavra dEle, pela fé eu estou. E se eu estiver errado, em algum ponto Ele vai me mostrar, que é o que a gente está falando. Agora, eu tenho que levar o negócio a sério. Então, e a gente tem um pai tão maravilhoso que você pode estar agindo por fé completamente errado, mas seja sincero no seu equívoco. Porque ele está vendo o coração, ele não está vendo o equívoco só. Aí ele vai e muda. O irmão Paulo é o maior exemplo disso. Todo equivocado com relação à igreja e à fé, que foi que Deus fez na vida dele. Né? Então, é isso que a gente precisa, ser íntegro, ser sincero naquilo que a gente sabe que o Senhor é. Então, a gente muitas vezes fica querendo viver uma vida por fé sem conhecer a fé, sem conhecer Jesus. Eu estava dizendo para Vitor hoje, né? Eu não preciso chegar para 10 e dizer, minha filha, eu vou dar uma saída hoje, que tem um pessoal aí de seguro que marcou para a gente se encontrar, vou lá para o hotel, devo chegar em casa umas 3, 4 horas da manhã, tá bom? Eu vou com um questionamento desse para mim. Qual é a resposta que eu vou ter? Por que eu vou ter a resposta que eu sei que eu vou ter? Porque eu sei que ela não vai gostar dessa ideia, porque há uma relação, há um convívio.
Muitas vezes a gente vai para o Senhor, não tem a relação, não tem de Senhor, o pessoal está me chamando para ir para o hotel lá, entendeu? E eu queria ir, só que vai terminar um pouco tarde assim. Essa é a nossa relação com o Senhor. E aí está se justificando que está orando. Aí está orando uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa. Tá certo? A pessoa vai proteger? Vai. A pessoa vai guardar? Vai. Vai livrar do mal? Vai, porque uma criancinha não sabe o que está fazendo. O problema é que nós não queremos sair desse estado de criança. A gente se permanece essas crianças porque é mais fácil chegar com um biscoitinho na boca. Entendeu? Então a gente precisa ter a relação dos evangelhos com Jesus para a gente poder, quando for orar, quando a gente for tomar uma decisão, quando a gente for caminhar em direção a algo, a gente fazer firmado e fiado nele, na pessoa dele, do caráter dele. E, em outras palavras, intrínseco, dentro, pegado da gente, é assim que Jesus faz. Eu não preciso mais orar, porque eu já conheço, eu já desfruto, eu já estou andando com ele. Eu sei que se fosse desse jeito, ele faria desse jeito. Se não for, ele vai me avisar. Gálatas vai dizer isso, né? Contudo, ande do jeito que você está no Senhor. Porque se não for desse jeito, ele vai lhe dizer. Não é assim? Ele vai lhe dizer. Então a gente precisa de pegar o medo, porque o medo, irmãos, é algo que Satanás coloca para a gente não ser aperfeiçoado. Só isso. Medo não aperfeiçoa. Culpa põe em dúvida o que Jesus fez, faz e vai fazer por nós. Tá certo? Ansiedade faz a gente agir sem dar tempo de Deus agir. Você está vendo esse tipo de coisa? Ira não produz a justiça de Deus, produz a justiça do homem. Iniquidade, estripa o pecado. Está tudo na palavra. Então, ou eu creio no que o Senhor diz, vivo esse evangelho verdadeiro, que a proposta do evangelho é essa vida maravilhosa, livre de toda libertinagem, de toda falsa liberdade, de toda conveniência e de toda leviandade, mas viver uma pureza de fé, conhecendo essa pessoa. Essa é a proposta. Aí, se você está vivendo dessa forma, com interesse de coração, com firmeza de fé, como não dizer que você vai reinar? Não com jactância, com orgulho, com vaidade, mas com a pureza de fé daquilo que você está vivendo. Não precisa ser arrogante, eu vou reinar. Porque tem muita gente que também está pensando e vai quebrar a cara. Mas eu estou fiado, baseado na sua fé, daquela seu compromisso de vida que você sabe que você tem. Não porque você tem, porque, como ele diz em Coríntios, prossigo, em Coríntios ou em Filipenses? Prossigo para Filipenses, prossigo para ser conquistado, né? Assim como para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. É essa vida. Então eu estou correndo para isso. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Da hora que eu abro os olhos, da hora que eu vou dormir, eu sei o que é que eu almejo, eu sei o que é meus anseios, eu sei o que é que eu quero. Se eu for chamado naquela hora, eu vou reinar por causa das minhas obras, porque Jesus disse que se eu tiver assim, vou reinar. Então eu creio no que ele diz e não no que eu faço. Jesus é o Senhor. Muitas vezes eu me encontrei nessa cruzilhada. Não vou fazer não, porque eu não sei se é da vontade do Senhor. Rapaz, por exemplo, aí a gente fala, né? Tem que ter cuidado, porque vai que não é a vontade do Senhor, pregar o evangelho, não sei o que, em algum lugar, né? Vai que não é a vontade do Senhor. Rapaz, se não for, o Senhor avisa, né? Agora pode ser, pregar o evangelho é a vontade do Senhor. Dificilmente ele vai dizer para você não pregar o evangelho, numa situação exclusiva e... Porque foi como Paulo, né? Paulo pregou o evangelho em muito lugar, né? A gente só pega aquele exemplo de quando ele ia pregar em não sei aonde, na Bitínia, se não me engano. Aí o Senhor disse que não era para ele ir, mas isso aí, Paulo passou quantos anos pregando o evangelho para uma vez só acontecer isso, né? Então, irmãos, tem certas coisas que é a vontade do Senhor. Por exemplo, ajudar um necessitado, você acha que é a vontade do Senhor? Você acha que precisa orar para fazer isso? Tem certas coisas, irmão, que basta ler os evangelhos que você vai saber o que fazer ou não fazer. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Mas será que eu não estou no bem da árvore do conhecimento? Não se preocupe com isso, não. Você já foi criado para as boas obras. Faça. Se você tiver errado e tiver um coração sincero, o Senhor vai lhe avisar. O Senhor, ele não condena quem faz, ele condena aquele que não faz. Certo? Porque o que faz, ele corrige. O que não faz, não tem nem como corrigir. E você já viu que o que conhece mais o Senhor é o que tem como a prova. Está ali até para pai hoje. Lá em Marcos 4 tem a passagem lá do... Que o Senhor disse, né? Vamos para outra margem. Aí entra no barco e vai para outra margem, né? Aí no meio dessa margem tem o quê? Tem as ondas lá, a ventania, a tempestade, tudo. Aí vão lá e acordam Jesus para acalmar a tempestade. Jesus dá uma bronca neles porque consultou Jesus. Jesus dizia, não me consulte. Tem certas coisas que você pode fazer.
Irmão, pode fazer. Ele dá uma bronca nos discípulos, porque os discípulos acordam ele. Homens de pequena fé. O que é que Jesus está dizendo? Meu amigo, mande a tempestade se acalmar. Não precisa rir para mim, não. Você tem autoridade, vocês já foram criados para as boas obras. Podem fazer de rodo, à vontade, sem medo. Sem medo. Pode fazer. Isso eu estou dando porque na autoridade de Jesus Cristo aqui. Pode fazer. Boas obras, pode fazer. Para com incrédulos, necessitados e principalmente para com os da família da fé. Pode fazer sem medo de estar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode fazer. Agora eu só peço uma coisa e Jesus também só pede uma coisa. Faça com sinceridade e pureza de coração. Não para aparecer, mas sempre para a honra e glória dele e por amor às pessoas. Orem pela cura das pessoas. Quem é que pratica isso aqui? Chegar numa pessoa, não, vou orar por você aqui agora, o Senhor vai curar você. Pratique isso. Você vai ver como a sua fé vai ser fortalecida. Eu tenho procurado praticar isso, como isso, meu amigo, isso, o poder de Jesus tem, rapaz, o nome de Jesus tem poder, viu, amigo? O nome... É que a gente tem uma obra lá no CASE, né? O CASE é um centro de detenção para menores infratores lá em Palmas. Então lá a gente trata com bandido mesmo, não é nem questão de drogado, é bandido, né? E aí a gente lidar com um bocado de gente assim que é complicado demais. E graças ao Senhor pela misericórdia, pela graça dele, 3 foram salvos, né? A gente crê que foram 3, mas 2 estão perseverando mesmo. Tanto que desses 3, 2 estão lá no CEAP-FOS, né? Firme e forte. Ou seja, 2 bandidos que tinham, roubavam mesmo de entrar em casa. Um parece até com Altair. Os caras entravam em casa, faziam sequestro mesmo. Assim, os caras, um moleque assim, 17 anos, mas tudo já esperto. E aí... há 1 mês e meio atrás, teve uma conferência com o irmão Pedro Dong, né, lá em Palmas, em Araguaína, que é uma cidade lá de Tocantins, que é 400 km de Palmas. E aí a gente, e aí, irmão, vamos embora para a conferência? Amém, bora, peguei e botei meu nome, né, pra gente ir para a conferência. Só que todo mundo, que é eu e mais umas 5 pessoas que estão à frente dessa obra de um caso, né, no centro lá de detenção. E todos nós colocamos o nome para ir para a conferência. Ou seja, naquele final de semana ninguém ia evangelizar lá os meninos lá, né? Aí eu, no coração, rapaz, eu acho que eu tenho que ir para o CASE, rapaz. Tenho que ir para o CASE. E Deus me dizendo, não vá para a conferência não, não vá para a conferência não, não vá para a conferência não. E eu naquela, rapaz, como é que pode não ir para a conferência? Deus me mandando não ir para a conferência. Que negócio estranho é esse? Que geralmente na nossa cabeça a gente tem uma vida tão na automática, irmãos, que a gente não tem nosso... Não, é como se desse um na gente. Conferência tem que ir, cego, só tem que ir. A gente não sente o espírito interior, né? Então nesse dia o Senhor dizendo que não era para mim ir para a conferência, eu falei, tá bom, não vou, né? Aí quando foi no último dia eu tirei meu nome. Aí fui lá, né? A gente evangeliza lá no domingo pela manhã. Aí quando foi, o menino tudinho que faz parte do projeto foram para a conferência, só ficou eu. Eu peguei e fui embora para a prisão lá sozinho, né? Eu e o Senhor fomos lá, tá, evangelizamos o menino. E numa dessas evangelizações, um lá se converteu, né? Um jovem lá se converteu. O nome dele é João Vitor. Ele é faccionado com o PCC, para você ver o naipe do menino. Faccionado com o PCC, e lá a gente falou do Senhor para ele, conversando e tal. Ele foi lá e aceitou o Senhor, se converteu, né? E quando foi semana retrasada que a gente foi lá visitar novamente, eu chamei ele para conversar e ele conversou. Ele confessou uma coisa. Que naquela semana da conferência, ele e outro menino lá estavam planejando matar um menino lá que era do Comando Vermelho, que é facção rival, né? E lá eles não se toleram lá dentro. É para matar um ao outro mesmo. E ele estava planejando, junto com outro menino que era do PCC lá, matar esse menino do Comando Vermelho. E eles iam matar esse menino no sábado, que ia ter um culto lá de uma igreja que ia lá. E era uma pastora que vai. E ele ia matar no culto, ou seja, ia tirar eles das celas para levar para um lugar lá onde faz o culto, para a capela lá. E nessa capela, na hora do culto, eles iam matar. E aí no dia essa pastora não foi, no sábado.
Não foi. Aí eles deixaram isso para o domingo à tarde, que é o culto da Universal, que vai lá também. E a gente faz porque lá não faz o culto. A gente conversa com alguns. A gente chama 4 assim, bota lá na capela e só conversa com eles 4. Investe só nos 4. E aí quando foi nesse dia, no domingo de manhã, foi que o Senhor nos levou lá, sozinho. O Senhor dizendo que não era para mim ir lá, foi lá e esse menino se converteu. E ele ia matar justamente no domingo à tarde. E a gente foi lá no domingo pela manhã. E quando ele se converteu no domingo pela manhã, ele deixou esse plano de lado. E o pastor da Universal foi no domingo à tarde. Ou seja, se o Senhor não tivesse me usado de alguma forma, ele ia usar outro, mas eu sei que eu fui usado, né? E aí ele rejeitou esse plano diabólico e se converteu ao Senhor e está firme. Agora, graças ao Senhor, está firme. Aí ele me chamou e contou tudo isso, né? Mostrando a responsabilidade que nós temos sobre a vida das pessoas. Então esse está lá dentro ainda, tá para sair agora. Talvez ele saia enquanto eu estiver aqui, né? Isso, ele não era da rua, mas ele sempre aparecia lá e conversava com a gente. Aí um dia ele me chamou no canto e confessou, disse: ó, irmão, eu sou de Bahia, ele falou, mas eu vim para aqui, para Cabedelo, para roubar mesmo. Porque eu fazia assalto em João Pessoa, naquela região metropolitana. Eu vim para cá foi para fazer assalto. Só que quando eu comecei a vir para cá, eu percebi que vocês e outros irmãos ajudavam as pessoas. Que eu nunca tinha visto isso, de se importar com o próximo, ele dizendo. Então eu pensei comigo mesmo, né? Essas pessoas não merecem isso. Então eu resolvi começar a lavar carro, cuidar de carro e tentar levar uma vida mais honesta. E parei de assaltar, né? Isso. Ele disse os irmãos, né? Isso. Aquela área lá, ele falou, vocês e outros que vêm aqui, eu nunca tinha visto isso de se preocupar com as pessoas, né? Diz que chega, pede um prato de comida, as pessoas dão. Então como o Vitor está falando, né? Sempre aparece. Então, realmente, as nossas ações têm muito impacto na vida das pessoas, né? Nós somos chamados para impactar a vida das pessoas positivamente. O problema é quando a gente começa a usar a minha vida para impactar negativamente, né? Em vez de dar vazão ao Senhor, esse espírito que entrou, começa a dar vazão à carne e à alma caída.